Então, aqui, quando a gente vira a página, já vem o chamado aqui para nós lermos a passagem do próximo texto. Leia a passagem completa, sublinhe e anote tudo que chamar sua atenção, né? A gente tem visto que o livro sempre convida, porque é um estudo bíblico, né, meninas? A gente precisa aprofundar na Bíblia. Por isso que dessa vez eu vou fazer diferente, tá? Eu vou ler todo o texto. Se vocês não quiserem, aí passa pra frente, ouçam aí acelerado, enfim, mas eu vou ler aqui todo o texto de João, capítulo 4, o diálogo com a mulher samaritana. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama o teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera, dizendo: Não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu o que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de que ele estava falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhes perguntou: O que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde, vede, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram de encontro com ele. Aqui, gente, é até o versículo 30. Do versículo 1 ao versículo 30 do capítulo 4. Meu Deus! Gente, sabe o que eu acho incrível? Incrível, e que vocês também já devem ter notado? Vocês já perceberam
que por isso que cada vez mais que eu estudo a Bíblia, por que, que eu sou tão maravilhada e eu amo fazer estudo com mulheres? Por que, que eu gosto por que, que eu acho e eu incentivo todas as mulheres que eu conheço a lerem a Bíblia, a buscarem entendimento, conhecimento? Porque há um mito de que Deus é machista, de que a Bíblia é machista, mas, gente, nunca existiu. Não existe ninguém mais amoroso, mais preocupado, que tem o olhar no holofote, assim, ó, pra mulher do que Deus. Não tem, não existe. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, a primeira pessoa que ele falou foi uma mulher. A primeira pessoa que ele apareceu foi uma mulher. Ele não se revelou para Paulo ou para Pedro, nem para João, que era o discípulo amoroso que nós estamos aqui lendo, né? O apóstolo que estava ali do lado, o discípulo do amor, o discípulo amigo de Jesus. Ele não apareceu para João, ele não apareceu para Pedro, nem para André, nem para Natanael, para ninguém. Ele apareceu para uma mulher. Ele falou com uma mulher primeiro. Eu tô aqui. Vai falar para eles, avisa eles que eu tô aqui, avisa eles que eu ressuscitei. Aqui, quando Maria fala lá no primeiro capítulo que a gente estudou, que eles estão lá em Caná da Galileia, primeiro e segundo capítulo, não me recordo bem agora, que acaba o vinho, Maria vai falar com ele, o que ele fala para Maria? Não é chegada a minha hora. Não estava na hora ainda dele anunciar, ele não podia falar que ele era o Messias. E quando chegou a hora dele, meninas? Bem quando ele está conversando com uma mulher e uma samaritana, uma pessoa de uma etnia totalmente contrária que os judeus, né, aversos, os judeus eram aversos aos samaritanos, eles tinham uma rixa muito grande. Uma mulher que não era casada, que não era uma mulher, né, uma virgem ou uma obreira ou uma... Não era, era uma pessoa comum que havia cometido muitos erros na vida, havia tido 5 casamentos, estava com um agora que nem era marido, vivendo sem ser casado, vivendo junto sem ser casada, sabe-se lá como. E Jesus olha para essa mulher dessa forma, nesse lugar, e fala: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou. E sabe o que é mais interessante que eu acho, meninas? Além de tudo, é que tudo aqui, tudo vai apontando, né, pro amor de Jesus, pro cuidado de Jesus, porque a Bíblia não tem nada por acaso. O cansaço, o horário, Jesus quando saiu de Jerusalém, ele já sabia que mais ou menos naquele horário, era o horário que ela estaria ali. Porque era o horário, né, a gente já viu muitos estudos falando que era meio-dia, né, a hora sexta, era meio-dia. Era um horário que ninguém ia buscar água no poço, porque era um horário muito quente, ninguém ia, ela ia justamente para ninguém ver. Ela ia nesse horário para ninguém incomodá-la, para ninguém vê-la, para ninguém falar com ela, para ninguém ficar apontando o dedo e falando: ah lá, ó. E aí Jesus, sabendo disso, vai no horário, encontra com ela, conversa com ela. Sabe o que eu acho? Que eu ia falar o mais interessante? Ela é uma mulher normal, gente, e ela vai falando. Ela não é que, ai, nossa, Senhor, tu és o... Não. Ela questiona, ela é questionadora. Ela indaga, ela fala. Igual ele pede água, aí primeiro ela fala assim: você é judeu e tá me pedindo que sou samaritana. Já ficou com o pé atrás. Aí ele continuou falando, aí ela fala assim: como que você vai pegar? Porque ele fala que ele tem. Se você soubesse quem te fala, você pediria pra mim. Aí ela fala assim: como que você vai pegar? O poço é fundo e não tem... Você não tem nada, eu não tô vendo nada na sua mão, né? Então isso já mostra, assim, o olhar natural, sabe? Eu vejo ela assim, o olhar natural. Primeiro ela olhou pra ele, era um homem, um judeu. O que ele tá falando comigo? O que ele quer comigo? E como que ele tá falando que vai pegar água se ele não tem como pegar? Olhando naturalmente, ele não tem nada pra pegar, então ele não tem como pegar. Beleza. Aí ele pega e começa a falar coisas mais, né? Porque ele fala pra ela que a água que ele der, se ela tomar, nunca mais ela vai ter sede.
Aí ele fala assim, vai e chama o seu marido, porque aí ela fica encabulada, porque ele fala assim, olha, se você beber da água que eu tenho para dar, nunca mais você vai ter sede. Ainda ela tava olhando no natural, porque ela pensou, se eu tiver essa água, nunca mais eu vou vir aqui, porque ela fala assim, ó, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então, não é só uma questão de matar a sede, ela não queria voltar lá, né? Ter que passar por esse processo de vergonha todo dia, escondida no sol quente, com vergonha de que alguém visse e se escondendo, vivendo na escuridão, né? Vivendo no oculto, sem querer ser vista. Então ela queria tirar esse peso. Se eu tiver essa água, eu não vou precisar mais vir aqui buscar. Aí Jesus fala, chama o seu marido. E aí ela fala que não tem. Aí ele fala que ela é sincera, ele elogia a sinceridade dela e fala que ela já teve 5 maridos. Aí ela fala, aí gente, isso não impressiona ela. Sabe? Essa mulher é muito louca. Isso não impressiona, porque assim, se eu encontro com um homem na rua e ele fala a minha vida pregressa, eu sei que você fez isso e aquilo outro, eu ia ficar assim, nossa, como que a pessoa sabe isso tudo da minha vida? Aí uma pessoa que nunca viu ela na vida, judeu, fala que ela já teve 5 maridos, que vive com um homem que não é marido dela. E ela, normal, vira pra ele e fala assim, Senhor, vejo que tu és profeta. Beleza, ela reconhece que ele é profeta. Aí, ao invés de falar, de perguntar da vida, gente, isso é muito interessante, porque ela é julgada por ser uma mulher que não tá nem aí pra Deus, que não tá nem aí pra nada, mas ela é uma pessoa conhecedora da palavra. Ela conhece a palavra, ela fala, nossos pais adoraram neste monte, e vós, né, os judeus, dizem que é em Jerusalém onde tem que adorar. Olha a pergunta dela, ela viu uma situação que ela encontra com uma pessoa que parece ser um profeta, que falou coisas da vida dela que ninguém sabia, né? Que não tinha como ele saber. Aliás, ao invés dela querer perguntar qualquer outra coisa, ela fala assim, onde que eu devo orar? Gente, ela tá preocupada com a verdadeira adoração. Vocês estão entendendo que o coração dela tava querendo Deus? É por isso que essa mulher é tão simbólico o encontro de Jesus com ela. Porque ela estava com muita sede de Deus, com muita sede de Deus. Ela estava querendo saber, ela adorava ali, mas ela não sabia. Ela estava querendo saber onde que é, quando que isso vai acontecer. Eu tô fazendo a coisa certa, eu adoro aqui, meus pais me ensinaram, mas será que onde que é, né? E aí Jesus fala pra ela que... Mulher, crê em mim, primeira coisa, crê em mim. E aí ele fala, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Aí ele fala, mas virá a hora, ele deixa tudo explicadinho. Ele fala pra ela, ele explica direitinho pra ela, né, o que tá acontecendo, e falando pra ela, olha, não se preocupe, vai chegar um tempo que você não vai precisar adorar aqui nem ali, você vai poder adorar em qualquer lugar, porque você vai adorá-lo no Espírito e em verdade, né? Você vai adorá-lo no Espírito, porque Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher responde, gente, ela tá lá conversando com ele, detalhe, que eu não falei até agora. Pode procurar aí, tá? O maior diálogo de Jesus na Bíblia é esse, tá bom? Nem com os discípulos, nem com Nicodemos, nem com Pedro, Tiago, João, André, com ninguém Jesus gastou o tempo que foi registrado. Óbvio que na vida real ele ficava com os discípulos, né, gente? Eu tô falando que foi registrado. O maior diálogo registrado na palavra de Deus é esse, de Jesus com outra pessoa, é esse. E aí, a mulher responde, gente, olha só, é uma samaritana. Gente, a Bíblia é incrível, Uma samaritana, que pra gente aqui podia ser um aí que não tem fé, que por nós é considerado que não tem fé, uma pessoa aí que não tem fé, que não é da igreja. Vira e fala assim pra ele, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Ela sabe da profecia, ela tá esperando, gente, ela tem sede desse Messias também, só que ela acha que vai vir só para os judeus, né, porque eles falam que ele viria só para os judeus.
E aí ela fala que ele vai vir, vai anunciar todas as coisas. E Jesus vira para ela simplesmente e fala: sou eu. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Por isso que não dá detalhes aqui do que acontece. Essa mulher joga o cântaro dela no chão e sai correndo. Jesus só fala isso pra ela: sou eu que está falando contigo. Mulher, mulher, chegou a hora. Chegou a hora, não é mais nesse monte, não é em Jerusalém. É no seu coração, é em qualquer hora, em qualquer momento. Você tem acesso ao Senhor. Nós temos acesso direto a Deus para falarmos com Ele, para nos derramarmos na presença dEle, para ter o nosso caráter transformado, a nossa vida transformada, a nossa fé renovada a qualquer momento, em espírito. Porque nós somos espírito também, o Espírito Santo habita em nós. E nós temos um relacionamento com Ele. E quando Ele fala isso, sou eu. Aí os discípulos chegam, olha que interessante, ele acabou de falar, sou eu, os discípulos chegam, não falam nada, só ficam de longe olhando. Aí a mulher viu a deixa dela chegar, gente, esse fato dela jogar o cântaro no chão é o que a Bia falou no nosso encontro. Nada mais importa, nada mais importa. Eu saí de casa no sol quente com um cântaro desse tamanho para pegar água para abastecer minha casa. Porque lembrando que naquela época, né, não tinha água encanada. Então eu tinha que ir no poço, pegar água para fazer comida, para tomar banho, para lavar as coisas. Tudo perde o seu valor. Tudo perde o sentido. Nada é mais importante diante da presença de Deus. Diante da presença do amor. Diante da presença que o Senhor traz para nós. A vida, a graça, o amor. Aquela mulher, ela entendeu que Jesus era o salvador da vida dela. Simplesmente, o jeito que ele olhou, a atenção que ele deu, o cuidado em ouvi-la, deixá-la falar, responder, olhar para ela, no meio do sol quente de meio-dia. E ela falou: meu Deus, é ele, é ele, é ele, é ele! Larga cântaro, larga tudo e vai embora, correr, falar para todo mundo da cidade. Cadê a vergonha? Cadê a vergonha? Cadê aquela mulher que saía meio-dia para ninguém ver, para ninguém apontar, para ninguém perceber? Ela larga tudo e sai correndo para gritar para quem quiser ouvir. Um homem falou tudo sobre a minha vida, ele revelou tudo que eu sou. Gente, se ela falou isso, é claro que o diálogo durou bem mais, é claro que o Senhor falou muito mais coisas para ela que não foram escritas. Eu imagino o Senhor falando de cura, sabe? De feridas que ela tem na alma e curando imediatamente, falando e liberando cura e perdão. E aquela mulher foi sendo transformada com aquele falar. Assim como nós somos transformadas ao falar com o Senhor, ao orar, ao falar, ao ler a Bíblia. E ela não conseguiu se conter. E ela saiu correndo. E no final, o final que fala sobre ela, fala: saíram, pois todo mundo que estava na cidade... e foram ao encontro dele, e foram ao encontro de Jesus. E o mais interessante é que mais pra frente a gente vai ver, que o vídeo já tá enorme, não vou ler agora, mais pra frente os próprios samaritanos eles vão falar que antes eles queriam conhecer Jesus, porque ela tava falando, né, aqui ó, lá no versículo 42 do capítulo 4, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Gente, por meio de uma mulher, uma única mulher, pecadora, uma cidade inteira se rendeu a Jesus, proclamando que ele era o Salvador do mundo. Eu não dou conta de falar mais nada. Meu Deus do céu, Senhor.